antes que o sangue pintasse os muros de Jezreel, antes que os cães rasgassem o corpo que se julgava intocável, antes que o nome Jezabel se tornasse sinônimo de perversão espiritual, havia uma mulher, e onde há uma mulher assim, há um trono envenenado, um reino corrompido, e uma sombra se arrastando pelos corredores do poder. O nome dela não era apenas um nome, era um presságio: Jezabel, filha de Etbaal, sacerdote pagão, rei de Tiro e Sidom, servidor dos ídolos de Baal e de Azerá, sacerdote da prostituição ritual, devoto dos sacrifícios de crianças aos deuses da fertilidade e do desejo. Ela não nasceu sob o som da Torá, não aprendeu os salmos de Davi. Seus ouvidos ouviram tambores pagãos. Seus olhos viram deuses sem boca, mas com sede de sangue. Seu berço foi cercado de serpentes esculpidas. Seus passos foram guiados por demônios disfarçados de deuses. Jezabel foi forjada no fogo da idolatria, e quando chegou a Israel, não veio para aprender, veio para dominar. Seu casamento com Acabe não foi um laço de amor, foi um acordo, uma aliança política. Mas enquanto Acabe via em Jezabel uma aliança estratégica, ela via nele uma plataforma, um trono para subir, um povo para corromper, um altar para profanar. Acabe era rei, mas Jezabel reinava. Ele era o rosto visível, ela era a voz invisível. O coração de Israel já estava enfraquecido, e Jezabel soube como envenená-lo com lentidão. Ela não destruiu tudo de uma vez. Ela infiltrou, semeou, e aos poucos, substituiu o Deus de Israel pelos deuses de Sidom. Ergueu um altar a Baal, dentro de Samaria. Mandou matar os profetas do Senhor. Sustentava centenas de falsos profetas com comida real, e espalhou o culto de Azerá, deusa da luxúria, da fertilidade, da perversão sexual e da guerra. As festas sagradas foram trocadas por orgias rituais, os sacrifícios santos por banquetes de sangue. Os sacerdotes do Altíssimo foram perseguidos, escondidos, silenciados. E onde Jezabel governava, o medo reinava. Ela não era uma mulher comum, era o reflexo de algo maior. Um espírito, um sistema, um tipo de trevas que se veste de beleza, mas carrega a morte no ventre. Por isso, Jezabel não apenas influenciava, ela seduzia reis, matava profetas e afrontava o céu. Foi Jezabel quem prometeu matar Elias após o confronto do Carmelo, mesmo depois que o fogo desceu do céu, mesmo depois que os profetas de Baal foram envergonhados. Enquanto Elias fugia, Jezabel tramava, porque ela não era movida por dúvida, era movida por ódio à luz. Jezabel representa o que há de mais perverso: a adoração ao próprio poder, a recusa em se curvar, a sedução que corrompe até o altar. E como se não bastasse o culto pagão, ela arquitetou a morte de Nabote, porque Nabote ousou guardar sua herança, porque Nabote se recusou a vender a vinha que Deus lhe dera, porque sua fidelidade era um insulto ao poder dela. E então, ela escreveu cartas, mentiu, forjou testemunhas, matou, e com sangue inocente, regou a terra de Israel. Mas o céu observava, e Deus não se esqueceu. A sentença veio pela boca de Elias: os cães comerão Jezabel junto ao muro de Jezreel. No lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, ali lamberão o teu sangue. Ela riu da profecia. Ela zombou do profeta. Ela confiava na maquiagem, no trono, nas muralhas. Mas a palavra de Deus nunca volta vazia. O tempo passou, mas a profecia não expirou. A palavra de Elias repousava como espada embainhada, silenciosa, mas viva, oculta, mas afiada. Deus não esquece, ele observa, ele pesa e espera. O reinado de Jezabel foi longo, seu veneno se espalhou por gerações, mas o cálice da ira foi se enchendo, gota após gota, mentira após mentira.
sangue após sangue, até que o cálice transbordou. E quando Deus decide agir, o juízo vem como tempestade que arranca raízes, vem como cavalo que pisa os ossos, vem como trovão que não pede permissão para cair. O nome do ceifador era Jeú, não era sacerdote, não era profeta, era guerreiro, ungido não com óleo de paz, mas com a unção da guerra. Deus o separou, não para consolar, mas para limpar. Ele foi levantado para executar a palavra que muitos haviam esquecido, mas que o céu jamais ignorou. Jeú avançava com fúria, não com arrogância, mas com missão. Ele sabia, não era ele quem julgava, era o Deus de Israel, usando suas mãos. Cavalgava como tempestade, a poeira do chão o acompanhava como sombra. E quando os sentinelas viram ao longe seu carro se aproximar, disseram: é Jeú, pois dirige furiosamente. Sim, porque o juízo de Deus não caminha devagar. Ele corre, ele corta, ele atropela. Na cidade de Jezreel, os muros estavam altos, mas a profecia já havia escalado todos eles. Lá dentro, Jezabel, agora envelhecida, mas ainda vaidosa, ainda manipuladora, ainda arrogante. Ela ouviu os passos de Jeú ecoando, ouviu o ruído dos carros. O chão vibrava com o peso do decreto celestial, mas ela não tremeu. Ela pintou os olhos, arrumou os cabelos, apareceu à janela como quem controla o próprio destino. Mas a maquiagem não escondia o fedor espiritual, nem os perfumes encobriam o cheiro de juízo que pairava no ar. Jezabel tentou seduzir o mensageiro da morte, tentou zombar da espada que vinha em nome do Altíssimo, e falou com desdém. Teve paz em Ri, que matou o seu senhor? Palavras de escárnio, de acusação, de manipulação final. Mas Jeú não se rendeu à conversa, não se curvou ao charme tardio, não respondeu com diplomacia, olhou para cima e perguntou: quem está do meu lado? 2 ou 3 eunucos homens castrados, servos da rainha, aqueles que por anos haviam servido seus caprichos, agora olhavam e escolhiam Deus. Jeú bradou: lançai-a abaixo, e a rainha caiu. O corpo real caiu como pedra maldita, o sangue explodiu no chão, salpicou os muros, tingiu os cascos dos cavalos, e Jeú passou por cima, não parou, não hesitou, pisou com o peso da palavra profética. A mulher que esmagou a verdade por décadas, agora era esmagada sob o peso do céu. Depois, ele entrou, comeu, bebeu, e disse: ide ver aquela maldita, e sepultai-a, pois é filha de rei. Mas ao saírem, não havia mais corpo, não havia mais honra, não havia mais rosto, apenas o crânio, os pés, as palmas das mãos. O restante, os cães haviam comido. Assim se cumpriu a profecia que muitos haviam esquecido, mas que o céu nunca deixou de vigiar. No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e não haverá dela memória, nem sepultura, nem lamento. Foi um fim sem glória, sem honra, sem sepulcro, sem epitáfio. A mulher que zombava dos céus tornou-se esterco da terra. O corpo foi rasgado, o sangue tingiu as pedras. Os cães devoraram o que o orgulho se recusou a entregar. E o vento, indiferente, soprou por sobre os restos. A mulher que um dia se sentou como rainha, terminou como alimento para animais impuros. Mas o juízo não termina com a morte. A morte é apenas o selo, o sinal visível, o alarme que o céu dispara para lembrar a terra. Deus não se esquece. Jezabel não foi apenas uma rainha ímpia. Ela foi um espírito encarnado em política, poder e perversão. Seu nome, em hebraico, carrega ironia amarga, não exaltada, sem coabitação, ou simplesmente desprezada por Deus. Mas em vida, ela se exaltou, se pintou, se enfeitou, tomou tronos, matou profetas, seduzia, como uma serpente escondida entre colares de ouro.
e sorriu, enquanto os altares do Senhor eram profanados. Ela não temeu o juízo, porque não cria nele. Ela se via intocável, insubstituível, inalcançável. Mas o juízo de Deus não respeita títulos, nem teme coroa, nem recua diante de pinturas ou adornos. O juízo de Deus atravessa janelas e arrasta até o chão tudo aquilo que desafia o trono eterno. E quando os cães vieram, não vieram por instinto, vieram por missão. Sim, os mesmos cães que antes lambiam o sangue dos justos agora foram comissionados por Deus. Eles não apenas devoraram um corpo, eles apagaram um legado, porque Jezabel não merecia nem memória, não teria sepultura, não teria monumento, não teria luto. Seu nome seria um símbolo eterno do que acontece com aqueles que se assentam sobre o trono de Deus, mas agem como reis de si mesmos. E o mais assombroso, Jezabel não morreu em 2 Reis 9. Não completamente. O corpo, sim, mas o espírito, o sistema, a doutrina, ela sobreviveu. Ela reaparece no livro de Apocalipse. Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, que ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse 2:20. Jesus, glorificado, fala à igreja de Tiatira, séculos depois, e o nome dela ainda assombra, porque Jezabel não é só uma mulher, é uma estratégia, um espírito, uma voz sorrateira que seduz enquanto diz: tudo bem misturar o santo com o profano. Não há problema em adorar a Deus com o coração dividido. Não é necessário arrependimento, basta a aparência. Mas o Cristo glorificado diz: eu dei-lhe tempo para se arrepender, mas não quis. E então, ele lança Jezabel em leito de dor, e com ela, todos os que adulteram com seu ensino, porque o Deus da graça é também o Deus do juízo, e o Deus que perdoa. Também pesa o coração dos que zombam de sua santidade. Jezabel morreu, mas a pergunta permanece: quantos tronos ainda estão ocupados por sua herança? Quantas vozes ainda repetem suas palavras? Quantas igrejas ainda toleram seus ensinos disfarçados de liberdade? O fim de Jezabel é um alerta, é a prova viva de que o tempo de Deus pode parecer longo, mas é certo, é exato. E quando chega, os muros não seguram, as janelas não protegem, as palavras não disfarçam. Deus julga, e quando o trono se contamina, ele o toma de volta, mesmo que para isso, ele use cães. Se essa história te fez tremer, compartilhe. Se sentiu o peso do juízo, curta. E se deseja caminhar pelas sombras da Escritura, siga o canal, porque há outros nomes esperando sua sentença.